Olá, meus amores do sétimo ano, vamos dar continuidade a mais uma aula de História. Vamos concluir o capítulo 9 sobre o processo de colonização espanhola na América. E a aula de hoje vocês vão estar encontrando a partir da página 203 a 207. Eu vou dar uma breve explicação, posteriormente vocês vão ler o contexto e solucionar a atividade que eu vou estar passando após a aula, certo? Hoje vamos ver a administração colonial, os vice-reinados e as capitanias gerais. Então, meus amores, a organização mais ampla das colônias espanholas ocorreu com a divisão dos domínios em vice-reinos e capitanias gerais. Não se deve confundir com capitanias hereditárias, que eram portuguesas. Então, essas divisões foram feitas para melhor controlar a exploração colonial e conter eventuais revoltas, assim como evitar e combater o contrabando de riquezas e produtos, certo? Os vice-reinos e capitanias gerais do norte em direção ao sul eram vice-reino da Nova Espanha, capitania geral da Guatemala, vice-reino da Nova Granada, capitania geral da Venezuela, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata e capitania geral do Chile, certo? Então, em escala menor, existiam as alcândias maiores, regiões, cidades e vilas, essas últimas controladas pelos espanhóis através dos cabildos, que era uma espécie de governo municipal, certo? Cabildos. Além disso, existiam as haciendas, latifúndios, onde a mão de obra indígena era explorada para a criação de animais ou cultivo de monoculturas, que era destinado ao comércio exclusivo da metrópole. Então, sobre a mão de obra, em contraste com a exploração na América Portuguesa, essa feita na maior parte sobre a mão de obra africana, o trabalho na área de colonização espanhola era feito por indígenas e mestiços. Tal diferencial se reflete nas populações das diferentes nações latino-americanas, que hoje em dia, onde expressiva dos seus cidadãos possui traços indígenas. Então, os índios, negros, mestiços, eles formavam a base dessa sociedade, que era controlada pelos chapetones e pelos crioulos. Os chapetones eram espanhóis que representavam as maiores autoridades na colônia. Já os crioulos eram brancos nascidos nos domínios espanhóis, sem o mesmo prestígio do grupo anterior, certo? Então, a escravidão indígena foi extensa, mas houve restrições da Igreja Católica que tinha interesse em catequizar esses povos. Foram então criados regimes de trabalho tão cruéis quanto a escravidão para que os colonizadores pudessem enriquecer às custas da vida dos nativos. Entre eles destacam-se a mita e a encomenda, né? Mita e encomenda. Então, a mita, originalmente, era um imposto cobrado pelos incas e que foi adaptado pelos espanhóis para seu interesse. Ela consistia em um recrutamento com o auxílio de lideranças indígenas, que recebia algum benefício, certo? Para temporadas de trabalho nas mitas e em obras públicas, ocorria que essas atividades eram tão desgastantes e insalubres que muitos indígenas morriam em pouco tempo de serviço. Cruel, né? Já a encomenda, de origem espanhola, era a exploração de comunidades indígenas para o trabalho em latifúndios. Nessas propriedades, o encomendeiro, colono, ficava encarregado de catequizar os índios sob sua tutela. Acontece que esse regime de trabalho não era menos penoso e livre de abuso, assim como a cristianização ficava em segundo plano, certo? Para garantir que todo o produto dessa colonização respeitasse o pacto colonial, que é onde só a metrópole negociava com a colônia, e não extraviasse o caminho para a Espanha, foi instituído o sistema de porto único. As riquezas e produtos saíam de portos controlados pela coroa para o porto da Sevilha. Por sua vez,
casas de contratação fazer a fiscalização interna da extração de metais e coleta de impostos. Pela enorme quantidade de ouro que a Espanha recolheu do continente, acabou que essa nação passou a comprar os outros reinos que tudo que precisava, provocando uma enorme inflação na Europa. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham tido um pouco, compreendido, essa aula de hoje. Eu gostaria que vocês resolvessem a atividade da página 208 a 210 do livro de vocês. Espero que vocês estudem esse capítulo, releiam do início, para vocês obterem grande sucesso também na resolução do TD avaliativo, certo? E posteriormente me mande foto dessas atividades, até o final do capítulo 9, que eu vou estar avaliando, e fazendo o fechamento já da nota bimestral do terceiro bimestre de vocês. Então, um beijo enorme e até a próxima aula.